Na manutenção eletrônica tem como teu cliente pagar menos e tu ganhar mais. Em 5 meses, economizamos 75% de economia. Agora, todas as placas valem a pena reparar? Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Climatrônico. Aqui nós tratamos as principais questões da sua jornada para se tornar um climatrônico, ou seja, atingir um faturamento de 2 a 5 mil reais por mês no segmento da climatização, sem precisar instalar nenhuma máquina de ar-condicionado. Eu sou Yara. E eu sou Lawander. E o tema de hoje hoje nós vamos revelar se toda placa tem reparo. E aí? Hoje nós vamos trazer essa revelação aqui para vocês. Beleza, Lawander. Para começar, então vamos logo deixar claro aqui. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir a todos vocês para clicar a galerinha do Instagram. Clica nesse aviãozinho de papel que está aqui no cantinho da tela, bem aqui, ó. Clica aqui e envia para alguém que você acha que pode gostar desse assunto, né? Que gosta de manutenção eletrônica, que gosta de refrigeração, que gosta de eletrônica, tá? Envia aí para alguém que você acha que vai gostar desse assunto, beleza? Galerinha do YouTube, do Facebook, quando finalizar lá, vocês compartilham um link aí com alguém, né? Então, beleza. Para começar, vamos deixar logo claro aqui de que tipo de reparo nós estamos falando. Estamos falando de reparo a nível de componente, certo? Para deixar bem claro, reparo a nível de componente eu pegar uma placa eletrônica e não trocar a placa eletrônica, e sim trocar o componente que está impedindo o funcionamento da placa eletrônica. Estava tendo conversa que você está aqui na live com o Mário, a gente falando sobre um defeito na placa que era um optotriac, um componente que estava com problema com a fuga. Ele foi lá e identificou o defeito do optotriac, trocou apenas o optotriac e manteve a placa eletrônica, certo? Então, é esse tipo de reparo a nível de componente. Mas o reparo de troca de placa também não é reparo? É reparo também. Mas o reparo que a gente engloba aqui, que é o mais rentável para você e para o cliente. Como assim, não? Tem como ser mais rentável para mim, mais rentável para o cliente? Se eu ganhar mais, o cliente vai pagar mais, não? Não necessariamente. Na manutenção eletrônica tem como teu cliente pagar menos e tu ganhar mais. Começa a explodir a cabeça da galera aí, né? Vou ter a cabeça estourando aí, quem buga com esse tipo de comparação aí. Então, a gente pode explicar mais sobre isso. Como é que o meu cliente gasta menos e eu pago mais. O nosso mercado que a gente fala aqui é reparo a nível de componente, tá? Então, quando você falar em reparo, não pense em trocar a placa, trocar a máquina. Mas eu reparo quando eu troco a placa. Trocar a placa não é reparar, né? Repara a máquina, né? Não é reparo eletrônico. Reparar a máquina. A máquina está parada, se trocou a placa, não está a máquina para funcionar. Reparei a máquina. Beleza, reparou. Mas estamos falando de reparo a nível de componente. É você não trocar a placa. Você não trocar a placa, entenda. Por que não trocar a placa? Quando você não troca a placa, o cliente gasta menos. Uma placa nova é mais cara do que um componente. E custa centavos. Custa 10 reais, 15 reais, 20 reais. Mais barato do que um componente. E para quem não sabe nem o que é componente, se você pegar uma placa eletrônica, aquele negocinho que tem lá quadradinho, redondinho, aqui, eu tenho uma placa né, retangularzinho. Eu tenho uma placa e eu tenho vários componentes eletrônicos na placa. Cada bichinho desse aí, cada coisinha dessa aí é um componente. Falar um por um toda a vida, não. A gente vai nos pontos específicos aqui. Beleza. Então vamos lá. Toda placa tem reparo? Toda placa tem reparo. No início da minha jornada, eu achava que nem toda placa tinha reparo. Já entreguei o resultado, né? Entreguei a resposta. Mas eu acreditava o seguinte, quando eu comecei, como eu fui na indústria, na manutenção eletrônica industrial, tinha alguns defeitos lá que a gente condenava a placa. Algumas situações em que acontecia de defeito ser tão nem complicado. Como assim, ó? Por exemplo, eu chegava lá uma placa de um inversor de frequência, estou falando lá na indústria, tá? Uma placa de inversor de frequência e o microcontrolador estava em curto. E aí eu não tinha um microcontrolador ali. Aí eu condenava a placa, tinha que comprar uma placa nova. Então, eu venho dessa escola aí, né? Chegou, tá muito oxidada, condenava a placa. Geralmente processamento, né? Isso programou, geralmente quando envolvia a parte de processamento dos dados, eram as situações que a gente condenava mais, assim.
Eu passei a trabalhar dessa maneira. Eu disse, pô, queimou o micro, já era. Se eu não tiver um sucata, como o André Luiz falou aí, ó. Algumas placas que queimam o micro, já era. Então eu acreditava nisso, né? Acreditava nisso que quando dava defeito no microcontrolador, que é o cérebro, para quem não conhece, é como se fosse o cérebro da placa, onde está tudo que ela... É o cérebro. Quem comanda tudo da placa é o microcontrolador. Então, se ele desse problema, a placa não tinha reparo. E durante, até hoje em dia mesmo, né? Até hoje, na Lautec, tem esse gargalo aí. E quando dá no micro, que tem como a gente trabalha para salvar quando a placa está com micro ruim, com sucatas, né? A gente sabe que o climatrônico transforma o sucata em dinheiro. O sucata é vida, né? E aí a gente trabalha dessa maneira. Só que, com o tempo, com a vivência, com o dia a dia, e uma certa vez, o meu primeiro mentor, o Zé Tomás, eu cheguei lá falando sobre esse papo de microcontrolador, que era um gargalo da Lautec. Pô, cara, na Lautec a gente só não repara quando o defeito está no micro e a gente não tem a sucata para substituir o micro. Então, ó, isso é um gargalo da minha empresa. Minha empresa se posiciona, minha empresa Lautec, se posiciona como a empresa que repara qualquer tipo de placa eletrônica e tem um defeito que impede a gente de reparar por algum motivo ali, por não ter uma sucata, por não ter o micro para trocar, e é o único componente que a gente tem esse gargalo ainda, os outros, todos os componentes a gente consegue substitutos, consegue comprar, consegue substituir, mas o micro ainda não. Ela vai crer que pô, é um gargalo e eu gasto energia há alguns anos já pensando e tal, como resolver esse problema. E uma vez eu levei pro meu mentor e falou assim, não, André, o cara, de que placa é esse micro? Eu disse, na época eu levei foi um da Consul. O cara da Consul, ele não... O cara da Consul, ele não programa esse micro? Eu disse, programa. Então, como é que ele programa? Rapaz, ele tem um jeito dele lá de programar. Então, se ele programa, é porque a placa eletrônica, é porque o micro tem como programar. Tem um programador dele. É aquele que me jogou luz, né? E aí, hoje a gente está nesse processo de estudos. Né? Então, hoje, até o microcontrolador tem programação para programar, tem programadoras que programam o microcontrolador. Então, se antes o gargalo era o microcontrolador, a minha empresa, hoje eu posso não reparar. Preste atenção, eu posso não reparar alguns microcontroladores. Mas hoje eu enxergo que é por alguma coisa que eu não sei ainda. Por algum programador que eu não tenho, por algum programa do micro que eu não tenho ainda. Alguns programas são fechados, são travados e tal. Então, devido a esse ponto, a minha empresa ainda não repara nos micros. Repara o nível de dizer, troquei o micro. Mas, nem por isso quer dizer que a placa, quando o defeito está no micro, não tem reparo. Tem reparo. Então, se o único componente que a gente tinha dificuldade, hoje eu enxergo que tem reparo, então quer dizer o quê? Toda placa eletrônica tem reparo. Todas as placas eletrônicas têm reparo. Toda essa história para dizer, todas as placas eletrônicas têm reparo. Por quê? Porque não é claro. Não foi claro para mim. Não era claro para mim no início. E pode não ser claro para você hoje. Né? Pode não ser claro para você hoje. Pode não ser claro para a maioria que... mas não tem não. Tem aquela lá que você não consegue reparar, que ninguém repara. Não existe isso. Tem aquele código de erro que ninguém repara. Não existe. Existe. Só não repara porque você não sabe ainda. Eu enxergo isso. Hoje eu enxergo isso com a Lautec. Se eu não reparo alguma placa na Lautec, é por incompetência minha, como dono da empresa. Eu não tenho alguma informação que eu deveria ter. Aí o Joãozinho deve estar pensando assim, ó, Launda, para te dar o gancho, né, para tu continuar. Mas deve ter alguma situação em que não dá para reparar, não tem não? Então, vamos lá. Para ser bem fiel com a minha palavra com vocês, vamos lá, todas as placas têm reparo. Isso é ponto. Isso é constatado, definido. Beleza. Agora, todas as placas valem a pena reparar? É diferente de que todas as placas, não estou dizendo que ela não tem reparo. Se ela vale a pena ou não reparar. Então, às vezes não vai valer a pena reparar. Quando é que não vale a pena reparar? Vamos lá que a máquina, a placa carbonizou. Não carbonizou porque ela queima, fica preto, queima. Que abre uma cratera na placa. Ali, se eu for recuperar aquilo ali, vai dar muito trabalho. Muito. Não tem como. Se queimar, não tem como. Tem como. Tem carbonizações que a gente consegue recuperar. Recuperar até a placa, refazer até a placa. Até a parte física da placa ali. Mas, às vezes não vai valer a pena. Vai dar tanto trabalho, não vai ficar inviável financeiramente. Vai dar mais trabalho do que tu consegue cobrar aquele serviço. Então, aí não vai ter reparo por causa que não vale a pena financeiramente. Tem muita oxidação. Oxidação é diferente de carbonização. Oxidação é
quando tem maresia, né, região litorânea tem muita oxidação. E aí, às vezes, a gente tem que condenar a placa porque tem muita oxidação. Vou ter que refazer tantas trilhas que não vai valer a pena. De novo, se eu fosse refazer todas as trilhas, eu repararia a placa. Mas às vezes não vale a pena. Passar tanto tempo numa placa analisando ela e trocando os componentes. Certo? Tem essa clareza? E o terceiro ponto. Pode ser o micro lá. Beleza, o micro, se eu não tiver o micro para reprogramar, para trocar, para tirar de sucata, aí eu condeno a placa. Mas esse ponto aí é porque eu não tenho um micro. Então, me falta um estoque, me falta um conhecimento de reprogramação do micro. Mas o fabricante não libera o programa do micro. Beleza, se tivesse o sucata, eu conseguiria recuperar a parte desse cliente. Então, tem caminhos, né? Hoje em dia a gente trabalha com caminhos de sucata, mas tem casos que são mais raros. Por exemplo, do Instache, uma placa de um mini VRF, ou era um tri-split. Não lembro, era um Itachi, que queimou o micro da condensadora, uma placa rara de aparecer, e eu não achei para comprar aqui no Brasil, só tinha por importação e era R$19.000. Então era uma placa de R$19.000, que eu fiquei com vergonha de passar para o cliente esse valor, mas era o que eu tinha. Era R$19.000 para receber com 100 dias e pagar adiantado. E aí ficou inviável para o cliente, né? Não fazia sentido. Então, de novo, não tinha reparo? Teria se tivesse o microcontrolador, mas eu não tinha. Então, então nem toda placa tem reparo. Toda placa tem reparo. Às vezes você não vai conseguir reparar. Porque não tem o componente, porque você não tem o componente. Porque você não tem programação. Porque você não tem a sucata. Então, não joga essas problemáticas para o mercado. Por quê? Se eu jogo para o mercado, minha empresa vira vítima do mercado. O fluido subiu, é por isso que eu não estou conseguindo ganhar dinheiro no mercado. É vítima do mercado. O mercado não pode ditar como é que eu jogo na minha empresa, entendeu? Então, de novo, toda placa tem reparo. E sim, tem alguns efeitos que não vai valer a pena. Então, nem sempre vai valer a pena reparar. Mas são raros, tá? E estatisticamente, eu acho que eu condenei 2 placas das quase 2.000 placas que a gente já reparou. Eu condenei 2 placas. Porque é oxidação. E a gente não vale a pena reparar. Não, 2 não. Falando de mim, né? Oxidação. Excesso de oxidação, mas umas 5 placas, no mínimo 10, no máximo 10 placas ao todo. Eu tô falando só de mim, mas se pegar os meninos todos aqui, no máximo 10 placas foi condenada porque não vale a pena reparar. Entendeu? Do range de quase 2.000 placas. Então, é raro de acontecer. E se toda placa tem reparo, por que a maioria das pessoas condenam as placas? Muito bom. Por quê, né? De novo, quando eu trago a ideia de que toda placa tem reparo, mas nem toda placa eu consigo reparar, eu trago para mim a culpa, né? Eu digo, por algum falta de conhecimento meu. Vou usar uma palavra um pouco pesada, mas vou usar comigo, então tá tudo bem. É por incompetência minha, entendeu? Alguma incompetência minha que eu não consigo reparar aquela placa. Tendo isso é um modus operandi, uma maneira de você pensar o reparo. Se eu penso isso, eu trago para mim a responsabilidade. Eu posso dizer assim, mas eu não reparo porque não tem componentes. Joguei para o mercado. Fui para o mercado, então eu sou vítima, não faço nada por isso. Se o problema é todo o mercado, então não é meu problema. Por exemplo, o fluido aumentou. O problema é de todo mundo, cara. Então, eu nem me preocupo, não. Eu me preocupo com essas paradas assim. Que nem componente eletrônico. Não tem um componente eletrônico. Não tem para quem? Só para mim? Não tem para todo mundo. Então, se não tem para todo mundo, tá tudo bem. Dou meus pulos aqui e consigo de outra maneira. Pensar outro caminho. Porque o problema é que todo mundo, não é meu. Não é só meu, né? O problema é só meu. Só não tem pro lá anda. Então, eu vou me prejudicar em relação ao mercado. Mas como é de todo mundo, então... Fecha esse parênteses. Voltando lá para a dinâmica. A pergunta foi do... Então, por que a maioria das pessoas condenam as placas? Por falta de conhecimento. Se você não sabe que dá para reparar uma placa, se você não sabe que tem como reparar uma placa, se você não conhece de reparo de placa, se você não tem nem noção que dá para reparar, você vai achar que não tem reparo. Achar que não vale a pena. Não vale a pena não. É descartável. Acho que é descartável. Aí até você se separar com o preço da placa. Não repara porque não conhece. A maioria não repara porque não conhece. Porque acha que não tem reparo. Porque não conhece quem repara. Até nem isso, cara. Eu recebo placas. E aí vai de encontro ao que a gente falou ontem, né, Yara? Sobre se mostrar para o mercado.
Eu recebo placas do Brasil todo. Eu não, a Lautec, né? Que recebe placa do Brasil todo. E por que eu recebo placa de outro estado? Muitas vezes, não é porque lá não tem. Lá no estado não tem quem repara. Mas muitas vezes, o cara que repara, ele não é conhecido na região dele. Acontece comigo aqui, galera. Tem cara que vira meu aluno aqui de Fortaleza e diz assim, eu não levava uma placa pra ti porque eu não sabia nem que trabalhava aqui. Já escutei várias vezes, entendeu? E olha que eu invisto em marketing mais do que qualquer pessoa do meu segmento dele. Mais, certeza, a gente tem a maior empresa de manutenção eletrônica do estado do Ceará. Então a gente investe legal. Só que é muito grande, são 6 milhões de pessoas em Fortaleza. É difícil todo mundo conhecer. A gente tem noção do tamanho dos números, né? E aí, eu recebo placa de outro estado porque o cara me conhece pela internet. E manda, mas não conhece o vizinho dele. Porque ele não anda na rua dele, não dá a volta ali. O vizinho dele faz bota nem uma faixa no meio da rua. Entendeu? Então, se codeira muita placa hoje em dia é por falta de conhecimento. Infelizmente. Estava conversando isso com um aluno meu, novato. Novato, tipo, tá com um mês de treinamento, né? Ele tá estudando no time dele e tal. E apareceu uma placa para ele pegar e ele ficou com receio de pegar. Porque ele tava no começo, né? Eu entendo, porque eu também tinha receio no começo. Porque meus medos, né? A gente tá aprendendo uma coisa nova, a gente fica com os medos. Eu tentando destravar esse medo dele lá no nosso grupo lá de alunos. E ele falou que o cliente estava com certa pressa, por isso ele não pegou. O cliente queria para outro dia. Isso é, realmente, com essa pressão do cliente aí, você novato, recebeu a pressão dessa do cliente. Eu não recebo a pressão dessa do cliente. O cliente vem aqui, eu quero para amanhã. Não, para amanhã não dá não. 3 dias, cara. 3 dias que a gente manda orçamento. Hoje eu não começo não, já temos uma certa robustez no mercado. Ainda mais se eu fosse novatão lá no meu início. Eu entendi o lado dele, né? Mas ele não pegou porque de receio ali e tal. Né? E ele é um cara que já entendeu que esse mercado existe, entendeu que está estudando para dominar esse mercado. E ainda tem sua reticência ali. Imagina um cara que nem faz nem ideia que dá para reparar. É o cara que ainda condena a máquina inverter, porque não conhece a máquina inverter. O cara que condena a máquina inverter, ele não presta. Ele não entende nada, velho. Da tecnologia. Não entende nada. Nada de refrigeração, nada de climatização. Ele só é um repetidor, é instalador, pendurador. Bota lá no local e bota pra rodar. E liga na tomada. Entendeu? Então a gente já tem essa galera. Por ter essa galera ainda, a gente já tem muita gente condenando placa eletrônica. E não... Ao invés de reparar a placa. Ao invés de reparar a placa. Ah, não, repara porque... Não vale a pena reparar porque é muito barato. Não é muito barato não, cara. A placa é metade do preço do ar-condicionado. A placa é metade do preço do ar-condicionado, olha que doido. Só a placa eletrônica. Aí não vale a pena reparar, tu comprou um ar de 2.000 conto, vai dar 1.100, 1.200 numa placa. Tentar ar-condicionado funcionando de novo. Então, por isso que a galera condena muito, porque não conhece. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento te faz perder dinheiro no mercado. Falta de conhecimento te faz perder dinheiro dentro do mercado. Qualquer área que você esteja, o nosso mercado não é diferente. Eu falei no começo que o cliente gasta menos e a gente ganha mais, né? O cliente gasta menos por quê? Porque é mais barato para ele reparar a placa. Se ele for comprar a placa, é mais caro. Se ele for trocar a máquina, é mais caro. Então, o mais barato para ele é reparar a placa. E para o técnico que repara a placa, a margem dele é maior no reparo da placa. Ele trabalha menos, de forma braçal, e ganha mais dinheiro. A margem dele. Vamos lá. Repara uma placa. O cara que repara, se ele for instalar a máquina, vai ganhar instalação e ganhar retirada. Beleza. Dependendo da tua região, vai ganhar uns 500, 600 reais. Mas teu cliente vai gastar 3.000 conto. 2.500, 3.000. Certo? Tem que comprar a máquina nova e tu vai ter que tirar e colocar. Só que dos 600, 700 reais que tu cobra aí, não é todo teu, né? A gente sabe que tem uma boa parcela aí de material e tudo mais. Você fala trabalheira e uns 3 ou 4 horas aí de trabalho. Beleza. Se tu for trocar a placa, o cliente paga 1.000 tantos da placa, vai te pagar uns 200, 300 reais no máximo para trocar a placa dele. Certo? Então você vai seguir troca de placa de movimentação, de conseguir tudo. Aí tu vai ser o atravessador da placa, talvez tu ganhe uns 600, 300 reais. Se tu for reparar a placa, tu vai cobrar teus 500, 600, 400, essa faixa entre 400 e 600 reais. Vamos lá, tô falando uma máquina de 9.000, 12.000, tá?
E o cliente vai gastar só isso contigo. Tu vai gastar talvez, que nem eu reparei uma consumo ontem, foi um chaveador, R$ 12 o chaveador. Trocado em 1 hora e meia de análise, reparo, teste e tudo mais, 2 horas, 3 horas. Você está na bancada, repara a placa na bancada. E tu cliente fica satisfeito, gasta menos e tu ganha mais. Porque a margem, tô falando de tempo e margem. Às vezes é mais rápido o reparo na bancada e a margem é maior. Se eu gasto 12 e ganho 400, eu ganhei R$ 385 de margem no serviço. Você não tem margens desse tipo em serviços mecânicos. Tanto como é que eu sei? Fazer um orçamento de uma câmara fria foi 14 mil, dos 14, quase os 12 foi só de mão de obra e material. Entendeu? Então, se engana quem acha que ganha 50% na parte mecânica. Se engana. Por serviço, tá? Por serviço. Enfim, é assim que o cliente gasta menos e você ganha mais. Tu tem algum Charlie Brown? Vamos pro Decol. Vamos, Charlie Brown. Vai. Mas daqui que eu aprenda todos os efeitos de todas as placas, vai demorar demais. O Charlie Brown pode estar pensando aí, né? O Charlie Brown fala. Isso, vai demorar. Mas esse não é o caminho correto. Né? Se alguém disser que você tem que decorar todos os códigos de todos os efeitos, todos os reparos, essa pessoa deixa de dar ouvidos a ela, porque tem outros caminhos, tá? Tem outros caminhos que você vai conseguir atingir patamares maiores sem precisar saber todos os defeitos. Como assim, não, André? Cara, eu não sei todos os defeitos, não. Viu? E nem por isso eu deixei reparar a placa eletrônica. Tem outro caminho de reparo, de manutenção. O caminho não é esse, não é decoreba. Quem acha que reparo eletrônico é decoreba, está completamente errado. Não existe decoreba na manutenção eletrônica. Tem metodologia, tem fundamentos. Tá? Nada de decoreba. Para fazer prova, você está fazendo aprendendo para reparar a placa. Entendeu? Não vai nessa linha que tem que decorar algum monte de defeito, não. Mas o meu cliente não confia no reparo. Tá aí, vai de encontro com o que o Decol trouxe aqui, né? O Decol trouxe. Eu conheço um palestrante de climatização que não recomenda a placa consertada. Sabe dizer por que disso? Pode ser por essa falta de confiança aí. Né? Pode ser por essa falta de confiança que eu trouxe essa pergunta também. Tem a ver um pouco de falta de confiança do cliente. Que ele percebe pelo teu jeito de falar. Às vezes tu não tem confiança no reparo de placas. E aí o teu cliente também não vai ter. Não tem como tu vender essa ideia pro teu cliente. Ou então ele teve uma má experiência com um trocador de componentes, que trocou lá que mexeu lá numa placa dele e a placa dele não funcionou e o cara não deu mais as caras. E ficou traumatizado. Né, já peguei situação. Foi a única vez que eu via. Havia um cara, um cliente chegou pra gente uma vez, que ele optou por gastar mais, ter um prejuízo maior, em detrimento de reparar a máquina dele. E gastou mais, pelo medo. Não, mas se eu comprar essa placa, defeito. No caso dele lá, ele tinha que comprar uma placa nova. Ele é defeito daqui a mais um ano, não sei o que, eu vou ficar refém, tananá. Enfim, criou um trauma tão grande que trocou tudo por 1 para 1. Era uma tri-split. E tinha uma empresa que eu liguei no começo, em janeiro do ano passado. Eu liguei para lá e para oferecer nossos serviços, os caras disseram que não indica inverter, porque passou por situação de mandar a placa para alguém, não ter reparo, tananá, um monte de coisa. Um trauma gigantesco que ocorreu na mente da pessoa e ela não queria mais, estava irredutível em relação a isso. Então, às vezes, uma má experiência pode gerar esse tipo de transtorno, né? Mas, contra números não há argumentos. Estava levantando alguns dados nossos aqui. E, por exemplo, a gente tem um cliente que é uma pousada que nós, em 5 meses, economizamos 75, mais ou menos. Porque teve um que foi 80%, esse foi 67% de economia. Em 5 meses. Entendeu? Que o cara gastar X, ele gastou 65% a menos com o reparo das placas. Comparou em relação a que? Trocar a placa. Né? Não botei nem trocar a máquina, não. Botei trocar a placa. Em vez de ele comprar uma placa nova, ele reparou com a gente. Ele economizou em torno de 65%. Já teve outro cliente nosso que nesses mesmos 5 meses, esses últimos 5 meses, economizou 80%.
se você tivesse que comprar uma placa nova. Ao reparar, quando a gente economizou 80%. Então, acaba que contra números não há argumentos, contra fatos não há argumentos, e aí eu consigo, vamos lá, é bem provável que a gente consiga convencer um cliente de reparar uma placa quando se vem com essa condição. Ah, mas vai dar muita garantia. Cara, se desse muita garantia, a empresa tinha quebrado já. Tá muito menos do que você imagina. Muito menos. É um Porque medo que quando todo você mundo faz a tem. coisa certinha, né? Quando você faz o reparo consciente, a garantia é muito difícil a placa dar retorno, porque você vai exatamente no problema, né? Você vai Isso. exatamente no defeito. É totalmente diferente do caso, por exemplo, o trocador de componentes que a gente falou, que ele troca ali os componentes aleatoriamente, aí de uma hora para outra ele troca lá um outro componente, troca um componente e a placa volta a funcionar. Mas é como ele não sabe fazer as medições, como ele não sabe analisar a placa, ele não consegue perceber que tem um outro componente ali pertinho que já está danificado também e que precisa ser trocado também, entendeu? E aí a placa volta a funcionar ali, mas com pouco tempo ela vai e dá um problema de novo, como por exemplo, poderia ser um capacitor, né? Um capacitor que às vezes ele já está mais ou menos danificado, que ele tem uma vida útil menor, aí ele vai, troca um outro componente e deixa aquele capacitor ali, não identificou ali aquele capacitor. Um exemplo, né? Isso. 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 E teste, né? Um teste direito. Assim, quando volta em garantir a placa pra gente, geralmente não é no circuito que a gente mexeu. Geralmente não é no circuito. Estatisticamente, quase nunca é no circuito que a gente mexeu. Se rodar uma semana ali, passou uma semana, rolou o primeiro dia, passou os primeiros dias, já não volta mais no circuito que a gente já reparou. Às vezes volta com defeito em outro circuito, mas não no circuito que a gente reparou. E Aí já deixa de ser garantia, então, né? é outro caso delicado aí que a gente poderia abordar. Mas, É, mas enfim, quando em volta já. outro momento a gente faz Teoricamente um não deveria ser podcast garantido, sobre mas isso. acaba sendo, enfim. É outra dinâmica que a gente faz com nossos clientes aí. Mas acho que é isso, sabe? A pessoa não recomenda consertar a placa. Até pessoas que eu já vi dizendo que não recomenda consertar a placa, já vejo a pessoa com outra visão. Pessoas que não reparavam placas, hoje eu vejo com outra visão. Por quê? Eu já vi no nosso mercado pessoas influentes que estão nas redes sociais. Eu já vi dizendo que não é que não vale a pena reparar, mas que o técnico não precisa preocupar com o reparo, ou que eu mando trocar a placa, mando trocar sempre a placa e tal. Já entrou em contato comigo para cogitar reparos. Eu acho massa isso. Por quê? Porque eu uso essa analogia. Quando seu carro é defeito, estava na oficina hoje com um carro aqui da empresa. Quando seu carro é defeito, você não precisa trocar o carro. É ilógico. Você precisa reparar o carro. Porque quando a placa é defeito, você precisa trocar a placa. Entendeu? Porque você não precisa reparar a placa. É questão um pouco de cultura também. E aí que eu vejo as pessoas mudando essa cultura, por quê? A China está fechada. Fechada entre aspas, né? A China está dificultando a chegada de placas. Não tem a pronta entrega. Então o cara vem um equipamento e tem uma placa eletrônica que faz o equipamento rodar. Não é uma placa eletrônica que é acessório. É uma placa eletrônica que se ela não rodar, a máquina não roda. Então, tu vende ar-condicionado, tu trabalha com ar-condicionado, tu vende ar-condicionado e chega lá e tem uma placa que não funciona. E o fabricante, o cara que vende, não tem essa placa, a pronta entrega. E não tem a placa, nem tem a pronta entrega, e se tiver, é dias e dias para chegar a placa. Muitas vezes. Se tiver. Entendeu? Então, às vezes, o cara que antes lá atrás trocava e vendia uma nova, hoje em dia ele está pensando em reparar porque não tem nem para comprar nova, muitas vezes. Então, só tem como reparar, ou olhar na máquina do cliente. E, pô, vamos lá. Tenha seu cliente como o centro da sua empresa. Se tiver seu cliente como o centro da sua empresa vai prosperar. Se você tem seu cliente como o centro da sua empresa, você vai querer que ele gaste mais. Né? Você não vai querer. Porque é a melhor solução para ele. Sabendo que a melhor solução para ele também vai ser a melhor solução para você. Também ele vai querer fazer com você, né? O serviço, que você traz a melhor solução para ele. Então, a melhor solução para o cliente é o reparo da placa. É o mais economicamente viável. Ah, mano, mas se der garantia, não sei o que, vai valer a pena, não vai valer? Pô, tem garantia. Ah, se rodar um ano e parar de funcionar de novo, cara, aí tá contando com o ovo na cloaca da galinha e não vai. É uma coisa que não tem como prever. Pode comprar uma máquina nova e rodar um mês. Deu um surto de tensão e queimar tudo.
Como um cliente falou comigo hoje aqui no Instagram. Ah, que deu um surto que tem na minha casa e minha máquina apresentou o erro. E aí, pode ser nova, pode ser zerada, voltou, deu surto de tensão, tá defeito. Então, tem coisas que não tem como controlar. Aí você não vai reparar por medo. Vai fazer o cliente gastar o dobro, no mínimo, porque ele tenha medo, por causa de medo. Enfim. E o Charlie Brown ainda está por aqui, ele ainda diz o seguinte, mas nem todas dá para reparar porque não tem os componentes. Ah, o colega colocou aqui, né? Vou até ler aqui o que ele fez, Tem? quero ver isso aí. Foi? A galera tá alinhada com o Charlie Brown. Não é competência da... Não é incompetência sua, são algumas fábricas que não liberam componentes eletrônicos. O André Luiz colocou aí. Que tem a ver com isso aí, né? Ah, alguns fabricantes não liberam o sistema eletrônico. Ah, não tem o sistema eletrônico, não tem o componente eletrônico pra gente trocar. Beleza, galera. Não tem, não tem. Eu posso ou chorar ou vender o lenço, né? Eu posso ficar chorando dizendo, ah, não tem, ah, eu sou a vítima, o mercado é muito justo e não tem, por isso que eu não reparo. Ou eu posso encontrar substitutos. Ou eu posso, nas rodadas de original, achar um substituto para ele. Ou eu posso comprar na China. Ou eu posso ir em sites americanos e importar. Ah, é mais caro, Laura. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Mas eu posso ou ter mais trabalho ou ficar, não tem. O fabricante não coisa, por isso que eu não ganho dinheiro com isso. Deixa ele na mesa. Não tem componente eletrônico. Hoje em dia, cara, eu vi o Newton C. Braga. Quem mexe com eletrônica tem que conhecer o Newton C. Braga. É uma lenda viva da eletrônica. Eu ouvi ele dizendo que quando ele começou, ele tinha amigos nos Estados Unidos que iam para os Estados Unidos e traziam os componentes para ele. Mas se hoje fosse assim, hoje tu vai no teu celular, a 2 cliques e o componente chega na tua casa. Aí tu tá dizendo que é dificultoso hoje? Peraí, né, meu amigo? Peraí, por favor. Vocês estão chorando de barriga cheia. Então já é a coisa mais fácil do mundo. Passa um cartão aqui no Brasil e vem em qualquer lugar do mundo o componente chega na tua casa. Aí ele tem na tua porta. Entendeu? Ah, não tem original. Vai pro substituto. Ah, não é substituto. Ah, encontramos aí. É o fabricante que não libera o componente ou você que não sabe qual componente tem que comprar? Entendeu? Então, galera, Charlie Brown. Charlie Brown perguntou aí. Charlie Brown. Se não tem componentes, tem substitutos. Beleza? Como eu disse, toda placa tem reparo. A gente só não sabe alguns. Mas toda placa tem reparo. O que tu acha que mais dificulta assim, a pessoa ter clareza dessa afirmação, né? De que toda placa tem reparo? São as limitações, né? Quando eu comecei, eu lembro da Fujitsu. Eu lembro que eu reparei, as primeiras placas que eu reparava eram Midea, Consul. Eu lembro do erro 17 da Consul, né? Hoje em dia, muito por minha causa, é um erro desmistificado, né? É um erro desmistificado. Eu fiz várias aulas de erro 17 no YouTube, gratuitamente. Então, muito por causa de mim, o erro 17 está desmistificado no mercado. Pelo menos aqui na Altec pode vir, foi 17, pode vir. Né? Então, mas eu lembro quando era o terror. Quando eu torcia para não ser o 17. Porque eu tinha medo. Eu tinha, caraca. Lembro da Fujitsu. Eu reparava Consul, já reparava Midea, Samsung. Mas para mim Fujitsu era absurdo. Por quê? Porque a Fujitsu não tem lag no condensador. E aí ela primeiro mais dificultoso, sabe? É um negócio mais... Caraca, Fujitsu, né? Porque meu pai dizia, Lawanda, as Fujitsus tem várias placas eletrônicas. Meu pai não conhecia nada de eletrônica, né? Mas ele dizia isso pra mim. Tem várias placas eletrônicas na condensadora, então ela é mais difícil. E aí eu tinha medo. E aí eu poderia ter medo e condenar, né? E evitar dizer que não tinha componente. Mas o meu medo, eu tento canalizar ele para me motivar. É o receio que eu tenho. Eu lembro que eu peguei a primeira VRF. Eu tô falando de mim porque é fácil falar de mim, porque eu senti isso também. Vocês sentem aí quando se deparam com placas. Né? É difícil falar de sentimento de outra pessoa, mas o meu é mais fácil de falar. Então eu lembro quando o VRF,
Eu nunca tinha visto a parte de VRF, eu queria conhecer o VRF. O cliente tinha cuidado comigo e perguntou se eu reparava o VRF, eu se reparava. Eu nunca tinha visto o VRF na vida. Eu fui com medo mesmo. Ah, não teve medo? Não tive. Ah, mas eu já sabia nada, cara. Eu estava disposto a estudar. Eu peguei a placa e fui estudar ela todinha. Que tipo, a gente analisar circuitos e tudo mais. Entende? Então, por falta de base, falta de conhecimento. É natural, ó, tudo que é novo no mercado. Olha para todos os segmentos que você quiser e veja as novidades. No início, ela é extremamente negada. No início, ela é extremamente criticada. Foi assim com o inverter. Foi assim com a injeção eletrônica. No ramo automotivo. Né? É assim com os carros elétricos hoje em dia. É criticado por uma boa parcela que já está na zona de conforto, que já conhece a parte lá do on-off, do convencional. Chega o inverter e o cara se assusta. E quando a gente vê com manutenção eletrônica, também assusta. O cara não conhece. Vai dizer que não vale a pena, vai dizer que não sei o quê, vai dizer que não dá, que não tem componente, que o mercado é não sei o quê, não tem esquema eletrônico, e tá nada lá, e tá nada. E aí vai ter um monte de pseudo-dificuldades. E aí a pessoa vai criando essas barreiras. Né? É assim que eu enxergo. Por que as pessoas não reparam, por que condenam? Por falta de conhecimento. Porque não tem, já cara. Já que a gente está falando dessas barreiras, vai. Eu não vejo o cara como um cara comparar o convencional com o inverter e convencer que o convencional é melhor. Já que a gente está falando dessas barreiras, e sobre o que tu tem para a gente poder fechar aqui o episódio de hoje, sobre os carinhas que só reparam um tipo de placa. O que tu tem a dizer? Então, esse cara que é limitado, né? O cara que só repara um tipo de placa, ele é bisurado. Ele é um trocador de componente claramente. Ele é bisurado, ele tem as... É como a Yara falou aí no início. Ah, tem que decorar tudo. Ele decorou tudo de uma placa. Decorou os defeitos. Ele vai testando. Ele não tem preguiça. Ele é um cara que não tem preguiça. Porque para trocar componente é com ele mesmo. Ele troca todos os componentes da placa se for preciso, até acertar. Eu lembro de um vídeo que eu vi no... Antigamente eu via muito vídeo de... Hoje em dia eu tento não ver tantos vídeos da galera do segmento, né? Eu estudo eletrônica, mas por outros vieses. Para não ficar enviesado no nosso segmento. É uma opção minha. Eu lembro que eu assistia, há um tempo atrás, eu vi um vídeo do cara sobre o erro P0 na X-Power. E aí eu já tinha feito aula de erro P0 na X-Power e tal. Eu tenho meu padrão de aula, vocês já conhecem, sabem que eu gosto do embasamento teórico, gosto de mostrar os porquês dos defeitos e tudo mais. Esse é meu método, meu modus operandi. E aí eu fui assistir o vídeo do cara. Pô, isso é uma coisa que eu não conheço, né? Novidade, pô. E eu aprendo muito com os caras que fazem vídeo aí. Eu já assisto bem menos, mas os meninos ainda me mostram alguns. Né? Por exemplo, recentemente teve um vídeo sobre... Esqueci o código. O código que a gente não tinha pego aqui ainda. E que a gente assistiu lá e disse, pô, legal, velho. Muito legal. Inclusive do Gabriel Lima. Muito bom. Então, a gente aprende também. Não tem esse negócio não. Mas, esse cara foi assistir. Ele disse, pô, vamos ver se tem alguma coisa legal. E o vídeo era só o cara trocando o componente até acertar o componente que deu certo. Ele foi explicando, ó, troquei esse daqui, aí não rodou. Eu troquei esse daqui, aí não deu certo. Aí continuou no RP0. Aí eu troquei esse componente aqui. Eu não vou dizer, quando eu troquei esse daqui, aí a máquina parou de dar RP0 e voltou a funcionar. Então aqui tava o erro. Pô, velho, o cara tá com 7 componentes, entendeu? Pra acertar o componente lá. Ah, não, repara do mesmo jeito. Você gasta mais, desnecessariamente. Mais tempo, mexe na placa do cliente, deixa toda lameada a placa do cliente. Fica tudo mal feito, tudo ressoldado. Um outro porquê do porquê que a gente diz que o cara é bisurado, né? Eu tava pensando aqui. É porque não tem como você saber eletrônica e você só reparar um tipo de placa. Isso. Não tem. Se você sabe as bases, se você sabe fazer análise, se você entende de eletrônica, entende de manutenção eletrônica, não tem como você não reparar qualquer tipo de placa. Não tem como. Só se for mesmo uma opção sua. E aí eu não sabe, e aí a gente não sabe nem dizer o porquê que o cara
que tem condição de fazer tudo, só escolhe ali um modelo. Não tem o porquê. Né? É ilógico isso aí, porque a eletrônica é uma só. Sabe? Os componentes eletrônicos, eles têm um modo de funcionar, né? Alguns modos de funcionar, e eles se comportam assim nas placas. Então, quando você entende isso, não importa o modelo, não importa a marca, não importa. O problema vira outro. Você fica se controlando para não atingir outros segmentos. Aqui na Latex acontece muito isso. Hoje eu estava fazendo conversa sobre isso. Sobre um segmento em que a gente está de olho. Para ver se engloba na Latex ou se não engloba. Uma outra área. Entendeu? Tem muita sinergia. E aí o problema é esse. Porque a gente tem expertise para reparar. Eu tenho profissionais para isso. Tem conhecimento para isso. Tem mercado. Vou ampliar, não vou, aí fica nessa incógnita aí. É um problema quando você conhece a eletrônica, é outro problema que você tem. Você vai pegar mais mercado ou não? Fica só aqui. Aí são escolhas, né? Mas o cara que é bisurado, vou falar uma coisa muito... Parece um pouco contra-intuitivo. Para reparar a placa, você não precisa... Para reparar a placa, alguns reparam... Vou melhorar. Algumas pessoas reparam placas sem saber de eletrônica. Laura, então não precisa saber de eletrônica para reparar placas? Não, a volta não é verdadeira, né? Mas algumas pessoas reparam placas sem saber de eletrônica. Certo? Esse cara falou... Os trocadores, né? Os trocadores. É dos trocadores que você tá falando, né? Porque... Falando dos trocadores, exatamente. O cara falou aí, o cara repara só uma placa. Esse cara não sabe de eletrônica não, velho. Ele acha que sabe, entendeu? Ele acha que sabe, ele acha que ele entende, mas ele... Tá extremamente limitado. Se eu perguntar ao cara o que é lei de Ohm, o cara se perde. Tu diz que sabe eletrônica, tu não sabe o que é lei de Ohm. Uma lei de Kirchhoff. Tu não sabe nada de eletrônica, velho. Isso é base da base. Divisor de tensão. Não sei nem o que é isso. Só troca o componente. Porque assim, eu posso te apoiar ali, defeito da Consul, erro 19, tu troca esse componente aí. Aí ela vai decorar e vai saber trocar o componente, que é manuseio, né? É aprender a tirar e botar componente, que foi a adição do sugador. E ela pode não saber o que é aquele componente. Foi por isso que eu deixei de trabalhar com VERS, com esses dispositivos que levantam curvas, né? Porque eles os emburrecem como técnica eletrônica, como climatrônica. Eles impedem a gente de pensar eletrônica. Pessoa aqui no Rio de Janeiro que costuma ter muita oscilação de tensão e preocupa você fazer o reparo e com pouco tempo a placa apresentar defeito. O que fazer neste caso? Leandro Jesus. Se tu botar uma placa nova, vai ter oscilação do mesmo jeito. Se tu botar uma máquina nova, vai ter oscilação do mesmo jeito. Então, isso é independente do reparo ou de trocar uma máquina nova. Eu tenho uma máquina nova aqui hoje, e se ela tiver oscilação de tensão, ela pode queimar. Não é porque a placa é reparada que ela tem menos proteções, não. Quando a gente repara uma placa, a gente deixa a originalidade dela. Não tem muito a ver, não, isso daí. Minha região tem muita oscilação, que também tem. Se for queimar, vai queimar o equipamento novo, vai queimar o equipamento velho, vai queimar o que tem que queimar. Quando tem oscilação. A oscilação é brutal. Qualquer componente. Arinha, valeu. Massa demais. Um abração. Tchau, Niara. Tchau. E eu faço aqui igual a tua.